heute, guten Abend. Ich heiße Maria Valéria. Willkommen auf meinem canal na Literatura Selvagem. Se você está chegando aqui agora, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like, né? Porque isso ajuda muito aí para engajar o vídeo aqui pela plataforma do YouTube. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui nesse formato caseiro. Ultimamente eu venho fazendo muito isso aqui pelo canal, se vocês repararam. E se você não reparou ainda, porque é novo aqui, aproveita para dar uma olhada nos vídeos anteriores a esse. Não sei, eu tô numa vibe meio de gravar vlog e fazer pequenos comentários a respeito das leituras que eu venho fazendo. E olha que a minha rotina de leitura deu uma melhorada desde que eu parei com tudo, né? Passei um tempo aí com o canal inativo devido a uma série de problemas referentes à saúde na minha família e tal. E, enfim, para quem já tá aqui já sabe o que aconteceu, né? Esse ano de 2022 tá sendo muito tenso para mim. Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, com o pé numa tala ortopédica, porque a cereja do bolo foi eu ter caído escada abaixo. Acho que alguma Nazaré invisível me empurrou. E eu tô nos dias de molho e aproveitei esses dias para ler alguns e-books, para pegar algumas coisas da minha estante, dei uma organizada, uma limpada. Na verdade, eu já tinha dado uma limpada nela dias antes de acontecer o pequeno acidente. E gravei uns vídeos de vlog organizando a estante. Então, vocês deem uma conferida aí. Se vocês tiverem algum título aí que chamou a atenção de vocês. Ah, Val, lê um pouquinho disso aí, comenta com a gente. Sei lá, passa um feedback aí que eu vou gostar. Eu não tô fazendo maquiagem muito elaborada. Botei só um batonzinho, um lápis assim no olho. Não tô com o cabelo arrumado. Tá uma coisa bem caseira mesmo. Mas, não sei, eu tô preferindo fazer umas coisas mais orgânicas, assim. Nem tripé eu tô usando, na verdade eu não tenho como apoiar nada aqui, tô gravando à noite, enfim. Tá uma coisa muito caseira, mas tá bem informal. Essa vibe que eu tô passando agora é como eu tô me sentindo e, tipo, eu não vou fazer nada muito elaborado se eu não tiver com vontade. Me perdoem se vocês não gostarem desse tipo de formato, eu posso, sei lá, depois de um tempo tentar incrementar alguma coisa ou voltar pro formato anterior, não sei, mas atualmente eu tô querendo gravar dessa maneira. Então vamos lá. Eu resolvi fazer uns pequenos comentários à medida que eu for lendo o Weird Western, Horror e Fantasia no Velho Oeste. É o volume 1, né, do Robert Howard. Para quem não conhece, esse camarada aqui foi o criador do personagem Conan, que é o Cimério, né, aquele guerreiro dos quadrinhos, o guerreiro bárbaro, né, dos quadrinhos, que teve adaptação para o cinema com o Arnold Schwarzenegger nos anos 80, e depois a gente teve aí meu Deus, o Jason Momoa, né, fazendo aí na adaptação mais atual. E assim, cara, eu sou apaixonada pelos quadrinhos do Conan, né? Tenho vários deles na estante, vocês já devem ter visto em algumas fotografias pelo Instagram ou nos vídeos de Bookshelf Tour, de organizar a estante e tal. E aí eu apoiei esse projeto aqui no Catarse, né, da editora Clock Tower. Foi um projeto bem bonito, né? E eu pensei, nossa, vou apoiar, porque eu gosto da prosa de Howard. Eu não gosto só da criação dele nos quadrinhos, né? Que as histórias, no caso, foram adaptadas para os quadrinhos. Mas a prosa dele é deliciosa de ler, né? E aí eu resolvi encarar essa leitura. Agora à noite, comecei a ler o texto de introdução e já fiquei, poxa, eu quero comentar isso com alguém. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui, super caseiro, pra falar um pouquinho a respeito das minhas considerações, das minhas impressões de leitura. E à medida que eu for lendo o livro, eu vou gravando outros vídeos curtos, vou editar tudo, compilar e solto um vloguinho aí de leitura do Weird Western. Para quem não sabe, esse gênero, né, ele se iniciou basicamente com o Robert Howard, que seria uma espécie de faroeste de terror, né? Ele junta elementos de faroeste, de histórias de faroeste, e para quem me conhece sabe que eu amo, com elementos de terror, né? Ele era natural do Texas, teve uma vida curta, uma vida breve e terminou de maneira trágica, e foi amigo de H.P. Lovecraft, que é outro queridinho aqui da minha estante e de muitos que me assistem. Lovecraft, com todo aquela mitologia, né, aquele panteão do horror dele, né, a mitologia Lovecraftiana, né, dos mitos de Cthulhu, 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 eu não sei porque ninguém nunca pronuncia aquela porra certa. Desculpe o palavrão. Mas aí o que acontece? Os caras eram amigos, né? E aí Lovecraft amava as descrições
que o Howard fazia do Texas, né? Ele conhecia muito o estado dele, todas as histórias, os causos, né? O folclore da região. E Lovecraft tinha muito disso na própria obra dele. Ele gostava muito de cenários descritivos, das cidades fictícias que ele criava, dos locais, né? Em que ele ambientava as histórias. Então ele via essa coisa toda no amigo dele, né? No Howard, como algo muito conveniente, muito propício para se criar histórias em cima dessa ambientação e por que não com os elementos de faroeste, né? E foi o que Howard fez, né? Para nossa alegria. Aí surgiu o Weird Western. Tem um outro camarada que ele mesclava esses elementos de faroeste com fantasia, era mais conto de fadas. Agora eu não lembro o nome dele, eu vou ter que filar aqui no livro, porque eu tava lendo ainda há pouco. Que foi o Max Brand, né? Eu acho que era o pseudônimo dele, Na verdade, o nome dele era Frederick Faust. Mas, de fato, quem mesclou mesmo com o horror foi a Howard, né? Curiosamente, quando as histórias dele começaram a ser publicadas, naquelas histórias, naquelas revistas pulp, né? Que seriam uma coisa mais popular da época, a galera não gostou muito, não teve uma aceitação muito boa, porque muita gente ali, muito público, o público da revista estava mais acostumado com aquelas histórias de vampiros e seres monstruosos, com aqueles elementos mais característicos que a gente conhece até hoje. Já Howard gostava de inovar, ele colocava uns elementos assim que fugiam um pouco do lugar comum, e isso não agradou os leitores das revistas, né? E acabou que a galera escrevia e dizia, olha, não gostei disso aqui não. Mas anos depois, o cara já morto, é que essas histórias dele começaram a se popularizar. Sorte nossa que ele não desistiu, né, dessa vibe de inovar no cenário do horror, com esses elementos, né, do faroeste. E ele acabou tendo um certo sucesso aí, décadas depois de ter morrido, né? É interessante isso. Ainda bem que ele não desistiu e que a gente pode ter acesso hoje a esse tipo de material, né, traduzido aqui para o Brasil. Então eu vou continuar lendo aqui e depois eu volto. Já deu 7 minutos de vídeo. Depois eu volto aqui e vou comentando mais alguma coisa a respeito da leitura, do andamento. Tem os contos, né? O primeiro conto do livro é justamente o primeiro, oficialmente, Weird Western, que é O Horror da Colina, né? Então tem ele e tem mais 7 contos aqui. Tem uns contos aqui, acho que no apêndice, alguma coisa, um material extra. Depois eu vou dar uma lida pra ver como é que é. Eu tô tão empolgada que eu acho que eu vou ler nesse livro hoje mesmo. Se brincar, esse vlog vai ser de um dia só, porque eu tô extasiada com o que eu tô lendo. Então vamos lá, depois eu volto. Olha aí, eu voltando de novo para mencionar, né, ainda no texto de introdução, que fala a respeito do Cavaleiro do Trovão, que é um dos contos que contém essa edição aqui, né? Ele trouxe um cavaleiro não, um herói índio, né, indígena. Então você tem como protagonista um nativo norte-americano e era algo muito fora da caixinha, né? Comparado aí com os padrões dos filmes de faroeste que colocavam os vilões como sendo os indígenas, que atacavam as mocinhas indefesas e os cowboys da lei, né? Eles eram tidos como selvagens, e a gente vê isso também um pouquinho na figura do próprio Conan, né, que é um bárbaro, é considerado um selvagem, e na verdade ele seria o herói das histórias, né, vamos colocar assim. Então os personagens do universo do Weird Western também têm essas características, né, ele consegue subverter algumas das histórias dessa maneira, colocando aqueles estereótipos de vilão como sendo os mocinhos da história, né? Tem um outro conto aqui que eu tô bem curiosa para entrar nele, que é o estranho caso de Josiah Wilbarger. Acho que é isso que se pronuncia, não sei. Nesse conto ele tá falando que não é bem um conto, seria mais um ensaio, né? Realmente esse cara existiu e aconteceu alguma coisa muito punk, muito trevosa com ele e Howard acabou recontando a história, utilizando aí os elementos propícios da literatura de fantasia e horror para contar o que aconteceu com esse cara. Eu tô bem curiosa para ler, acho que eu vou pular inclusive alguns contos para ler ele antes. Tem outro aqui que fala sobre
a questão do racismo, né? Que o branco não é tido como herói na história. Os mortos lembram seria, como é que eu posso dizer? Os brancos aí seriam a galera do mal da história, né? E isso é algo incomum também, né? As minorias, não só os negros, mas os indígenas, né? É, mexicanos, né? Os latinos também são considerados aí como figuras que aparecem nessas histórias de maneira bem pejorativa ou como com características de vilania. E nesse conto, né, ele coloca justamente o contrário, né? Os brancos é que são os perversos da história. Achei interessante isso. Tem umas controvérsias aí a respeito da opinião de Howard a respeito dos negros, né? E algumas pessoas defendem que ele era bem racista, e você vê isso em algumas das suas histórias. E por outro lado, tem outras que mostram que ele simpatizava com os negros ou com as minorias de modo geral. Mas assim como no texto de introdução, eu também não vou me adentrar nisso. Eu vou me atentar a ler os contos sem fazer nenhuma teoria mirabolante ou nenhum julgamento de valor, coisa do tipo, né? Eu vou me atentar mais na parte da obra literária mesmo. Outra coisa curiosa é que parece que as histórias elas se mesclam em algum ponto, seja de cenário ou de personagem que aparece em mais de uma história. Então isso dá a entender que provavelmente esse universo tem essas ligações por se tratar de uma mesma. Não, essas histórias têm essas ligações por se tratar de um mesmo universo, né? E isso é interessante, eu gosto bastante de ver esse tipo de recurso na literatura de fantasia, né? Então vamos lá, vamos continuar com a leitura que está bem interessante isso aqui. Continuando aqui a leitura do texto introdutório do livro Weird Western, a gente vê alguns elementos do faroeste, de horror, de Howard, com a própria ambientação de Conan, o Cimério, né? A gente vê aí um mundo sobrenatural, com criaturas fantásticas e muita barbárie, mas no faroeste a gente vê esses elementos também se mostrando presentes, né? A gente tem aí figuras bizarras, violentas, mortes extremamente brutais. É um cenário inóspito, e com os elementos que ele trouxe para esse cenário, a coisa ficou ainda mais intensa, né? A gente tem aí coisas que podem ser consideradas até mais perigosas do que os próprios elementos sobrenaturais e fantásticos, né? Os animais perigosos, a própria interação do homem com dentro da civilização em que ele vive, né? A lei do mais forte, não existem leis a serem seguidas. Então a própria barbárie está dentro do ser que seria considerado aí, que deveria ser civilizado, né? Então toda essa brutalidade, essa violência e todas essas mortes não deixam, né, o cenário do faroeste muito distante do cenário da era iboriana, né? Com aquelas mortes, aquelas criaturas fantásticas, aqueles demônios e cultos e tudo mais que Conan se depara em suas aventuras e desventuras. O livro traz também uma espécie de mini biografia a respeito de Robert Howard, contando aí como era a relação dele com o pai, com a mãe dele, que viveu adoentada durante muitos anos, e graças aos escritos de Howard, ele pôde custear as despesas de tratamento dela. Ele chegou a se envolver com uma moça durante algum tempo, inicialmente com amizade, depois eles se envolveram num relacionamento, mas aí não deu muito certo. O pai dele nunca gostou dele ser escritor, ele tinha essa ideia desde muito cedo, mas o pai queria que ele tivesse alguma coisa mais segura, né, financeiramente falando. Ele chegou a fazer curso contábil para meio que para agradar o pai, mas o sucesso dele veio realmente com as letras, né? Ele era fã de história, fã de literatura, e na região que ele vivia, uma cidadezinha muito pequena no Texas, não tinha nem 1.000 habitantes, ele conseguiu um feito, né? De ser um escritor, de fazer com que a sua obra
tivesse uma repercussão tão grande dentro daquele meio que ele estava inserido, e também pelo fato de ter criado, de fato, um gênero literário que, mesmo não sendo tão famoso inicialmente, né, depois da morte dele acabou se popularizando e até hoje aí rende é, histórias para o cinema e dentre outros escritores, e tem uma leva de fãs considerável do Weird Western, né? Então a gente tem a edição conta também com algumas ilustrações, né? A gente tem aqui uma foto do Robert, tem aqui uma fotografia da casa onde a família dele viveu, tem umas fotos de família. A edição tá bem caprichada, né? Aqui é a família dele, os pais no caso, e o jazigo deles aqui embaixo. Não dá pra mostrar muito, a iluminação não tá tão favorável, mas tudo bem. E agora eu vou passar para os contos, de fato, né? Vamos ver o que é que esse livro vai me trazer. Mas pelo que eu tô lendo aqui, algumas coisas eu já sabia a respeito do Howard, mas é interessante ler de maneira mais aprofundada, né? Afinal, é um dos escritores que eu admiro, né? Como eu falei, eu sou apaixonada pela criação máxima dele, que é Conan. E agora eu vou adentrar um pouquinho nessa faceta do faroeste dele, né? Então aliou duas coisas que eu gosto muito, que é horror e faroeste. Então, vamos lá, né? Então, tem mais um texto interessante aqui que fala um pouco sobre três quadrinhos italianos, Tex, Zagor e Mágico Vento. Esse é novidade para mim, eu não conhecia e fiquei muito curiosa para correr atrás e ler alguma coisa a respeito. Zagor eu já li algumas poucas edições e gostei muito, e Tex eu gosto pra caramba. Ia falar palavrão, mas tudo bem. Gosto pra caramba, inclusive li várias edições, tenho algumas ainda aqui no acervo, e volta e meia eu tô comprando alguma coisa pela banca de revista, ou em sebo, coisa do tipo. Mas o que me intrigou foi a forma como o Edgar Ismaniotto, né, escreveu o texto, né, fazendo aí um comparativo das três obras em quadrinho italianos com o universo do Weird Western, né, fazendo essa ponte aí com a obra do Howard. Eu achei bem interessante. É um texto que só enriqueceu o livro, e me fez ficar com vontade de ler esse terceiro quadrinho que eu nunca tinha ouvido falar. Ele fala um pouco a respeito da criação desses três quadrinhos, né? Tem, inclusive nesse terceiro, a gente tem a figura de um xamã, né? E elementos de magia, de ocultismo, né? Elementos mágicos inseridos na narrativa, o que foge um pouco do convencional das histórias de western, né? Mas a gente tá falando de weird western, então tudo é possível. E aí eu li o primeiro conto. Nossa, O Horror da Colina. Ele foi escrito em maio de 1932 e nossa, eu fiquei impressionada. Tem uma ilustração bem bonita aqui, bem legal. Eu adoro essas imagens assim, ilustrando os contos. E aí conta a história de um camarada chamado Brill, Steve Brill, ou é Brill Steve? Steve Brill. Ele tá se lamuriando porque arrendou um pedaço de terra que não tá rendendo muita coisa para ele, e ele teve mais prejuízo do que coisa boa, e por aí vai. E aí tem um vizinho, você lê vizinho, aqueles caras que moram numa choupana, assim, tipo, a uma distância considerável, mas é o mais perto de um vizinho que você pode ter num lugar inóspito, assim, que passa por ele regularmente, passa pelo terreno dele todos os dias praticamente, tá voltando de um trampo aí, e aí ele percebe, né, nesse caminhar desse homem, que é um mexicano, deixa eu ver o nome dele aqui, Juan Lopes. E aí ele percebe que ele meio que evita um certo trecho do terreno e fica intrigado com isso. Aí vai lá e pergunta pra ele, ó, por que você não passa por ali? E o cara vai e fica muito assustado, não quer, sabe, não tem muita conversa, mas depois de muita insistência ele vai e diz, ó, não é bom mexer naquele lugar não. É tipo uma colina que Steve tá curioso para ir escavar porque ele acha que tem algum tesouro enterrado. E o cara alerta ele, não faz isso, e ele vai teima e diz, tá bom, eu não vou fazer. Mas o cara das costas, ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai escavar o que não devia. Isso depois do Lopes ter prometido a ele que não poderia falar do que se tratava, mas iria escrever. Porque no juramento que ele fez, né, é uma história que vem desde os antepassados dele, passando de geração a geração, ele podia, sabe, tipo, escrever a respeito.
Não estaria quebrando a promessa, porque a promessa falava em não falar e não em não escrever, né? Aí ele vai para casa dele para escrever e no dia seguinte prometeu que ia voltar para mostrar a Steve a história contada aí. Só que Steve vai, né, inventa de se precipitar, vai lá cavar a tal da colina e acaba fazendo uma treta muito. Acaba fazendo uma merda, né? E vai ter uma consequência bem punk para ele e pro Lopes depois, né? E assim, a narrativa ela é bem, sabe, densa. Você vai a cada parágrafo, você vai ficando cada vez mais tenso e querendo chegar logo no desfecho para descobrir o que é. Mas, em determinado ponto, eu, Valéria, já meio que saquei o que é que podia ser aquilo ali. Mas isso aí não foi uma coisa assim que tirasse o boom da narrativa, que me deixasse desempolgada. Existe esse termo? Com a narrativa. Não, foi só que dessa vez eu fui um pouquinho perspicaz, porque geralmente eu não sou em histórias assim. Mas aí ele vai conduzindo a trama até chegar nesse desfecho que deixa você estarrecido, né? Mas eu saquei. Talvez por ter lido o texto de introdução e visto algumas coisas, alguns elementos que estariam presentes nesse universo do Howard, talvez por isso eu tenha sacado. Então, assim, vai, só vai, sabe? Lê, se joga, que vale muito a pena. Eu gostei da maneira como a coisa foi introduzida na história, o elemento sobrenatural foi introduzido na história. Tem uma certa lógica, o background da história, né? E eu gostei. Vou pro segundo conto agora, que é, deixa eu ver o nome dele aqui, O Vale dos Perdidos. Não sei do que se trata. E vamos lá, eu espero gostar dele também, igualmente esse primeiro, né? Ou que seja até melhor, né? Então, O Vale dos Perdidos foi o segundo conto do livro Weird Western. E nesse eu senti uma pegada meio de Lovecraft, sabe? Acho que a influência do amigo, né? Howard acabou entregando um conto aí que fala sobre uma rixa de família, em que um dos últimos sobreviventes de um clã tá disputando, sabe aquelas rixas de um mata de um lado, outro mata do outro e por aí vai? Então, depois de uma briga num salão, ele saiu perseguido pela família do inimiga dele, no caso, e aí ele acabou se refugiando num local montanhoso e é uma terra considerada amaldiçoada, que as pessoas evitam passar por lá. E no meio desse tiroteio, dessa emboscada, ele acabou matando mais um dos membros dessa família rival. E os outros resolveram se vingar e pegaram o corpo do cara e disseram: a gente vai colocar dentro dessa caverna, porque não dá tempo de enterrar, e a gente vai perseguir ele, porque senão a gente vai perder o rastro dele. Ok. Só que aí acontece uma coisa muito estranha, porque quando o cara se vê sozinho, né? Os, a família rival se afastou para buscar reforços e tal. Então ele resolve se esconder e diz: eu vou pegar a arma do que morreu, né? Porque eu sei que ele tá com bala ali, com munição, então vai ser uma coisa a mais para enfrentar a família dele. Só que ele vai entrar na caverna e cadê o corpo do cara que não tá mais lá? E aí, de repente, ele se vê dentro de uma passagem estreita que vai se adentrando cada vez mais terra adentro, montanha abaixo, e ele não sabe onde é que vai parar, e de repente vão acontecendo algumas coisas bem sinistras com ele, e ele se vê assim em torno de uma. Eu não posso nem falar muita coisa para não dar spoiler, mas ele se vê diante de uma cena assim terrorífica que com certeza vai mexer com o psicológico dele e mexeria com o meu também se eu tivesse no lugar dele. E é uma coisa muito louca e muito diabólica e muito, sabe, que faz você realmente perder a sanidade. Então, ele precisa escapar desse meio em que ele se encontra ali naquele momento, porque senão ele vai estar muito mal. Assim, eu gostei do conto. Ele tem uma atmosfera bem sombria e tem essa coisa desses elementos demoníacos que remetem a um passado muito distante, de ancestralidade e como o próprio nome diz, o Vale dos Perdidos é como se fosse uma coisa há muito perdida da civilização, é algo muito bestial que se esconde, que vive sob aquela caverna, sob aquela montanha. E
o tempo inteiro você fica com aquela ansiedade para chegar no final e saber o que de fato vai acontecer ali, qual vai ser o desfecho. E assim, foi bem interessante. O conto é de 1967. Quer dizer, eu acho que ele foi publicado em 1967. É porque nessa altura Howard já tinha morrido, né? Ele morreu nos anos 30. Eu gostei da história, é bem interessante. Eu não sei classificar, eu acho que eu gostei tanto da primeira quanto dessa segunda, mas essa segunda ela é um pouco mais descritiva e ela tem uns elementos mais, uma narrativa um pouco mais lenta do que o primeiro conto. Eu achei que o primeiro conto ele é mais assim, alucinante. Essa seria a palavra. E nesse segundo é uma coisa um pouco mais lenta, mais agoniante, sabe? Angustiante. Seria mais ou menos isso. E agora eu vou pro terceiro conto, que eu tô empolgada. Não vou mentir, tô empolgada com o livro. Eu acho que eu vou ler o livro todo realmente hoje. E vou ficar gravando de madrugada, até de madrugada, pra editar esse vídeo e postar o mais rápido possível pra vocês, porque eu preciso compartilhar as minhas impressões de leitura com alguém. E se você tiver lido, tiver a fim de ler esse livro, então, enfim. Vamos lá, vamos continuar com esses. Vamos continuar com esse vlog. O Coração do Velho Garfield, que foi um conto aí publicado na Weird Tales em dezembro de 33. É um conto mais curtinho do que os dois primeiros. Eu gostei dele também. Ele fala sobre um senhor, um ancião, que aparenta ter certa idade, mas na verdade é bem mais velho. E ele vive contando histórias de que ele vive por mais tempo por conta do coração dele, que não é dele propriamente dito. E no desenrolar da história a gente vai entender o porquê que ele afirma isso. E ele tá meio adoentado, então a gente vê um personagem conversando com seu avô, falando justamente a respeito desse senhor. E ele tá esperando por um médico que vai analisar, que vai examinar esse senhor mentiroso aí, supostamente mentiroso. Eu gostei da história, apesar de não ter sentido nenhum medo, susto, ou nenhum sentimento irracional quando você tá lendo uma história de suspense que culmina em alguma cena muito bizarra, como os dois primeiros contos. Mas eu acredito que é uma leitura válida. Ele é um pouco diferente dos dois primeiros, mas tem um quê de místico, sabe? Essa seria a palavra. O conto tem um quê de místico, mas não é assombroso, não é um conto assustador, né? Mas aí vem com aquelas lendas de povos indígenas antigos e tudo mais. É interessante, é uma abordagem interessante. Eu vou pro quarto conto agora do livro, já tô quase na metade dele. O Homem no Chão, que também foi publicado na Weird Tales em 1933 também. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é igualmente curtinho. Então acredito que eu vou dar uma pressa aqui e termino rápido o livro. Não sei. Vamos ver, né, se eu consigo terminar rápido. Mas eu já cheguei na metade. Então eu acho que eu tô indo bem. Olha aí, uma história curtinha, O Homem no Chão, mas que teve um desfecho que me deixou mais surpresa do que o conto anterior. A gente tá vendo aí uma disputa entre dois homens que são inimigos, aquelas velhas rixas de faroeste. E um tá mirando no outro durante muito tempo e quando tentam se atingir não conseguem. Em dado momento, um tiro ressoa e um deles acaba ficando à mostra do outro e pensa, poxa, ele agora vai me pegar fácil. A gente pensa que sim, né? Mas aí acontece uma coisa bem inusitada e o desfecho você fica assim, uau, sabe? Gostei. Gostei desse conto. Curto, mas muito objetivo, na lata. E o final não é abrupto, mas ele dá uma sensação de coisa abrupta, sabe? De coisa que ficou assim meio inacabada. Ele tem um desfecho, mas ai, não sei como explicar. Mas ele dá aquela, sabe, aquela coisa assim, ele termina muito rápido, mas te deixa surpreso. Aquela coisa assim, tipo um baque seco, sabe?
Eu acho que eu tô quase como o personagem aqui, o Reynolds, quando se viu na mira do outro personagem. É interessante. Olha aí, mais um continho que eu gostei, curtinho, Os Mortos Lembram, publicado em 1936, e fala sobre uma maldição que foi lançada por um cara que é o protagonista da história, diríamos que seria um protagonista. Ele escreve uma carta, e o conto é todo por meio de cartas, depoimentos, falando pro irmão dele que não tem muito tempo de vida. E em seguida a gente tem depoimentos de outras pessoas contando o que aconteceu em uma determinada noite, depois de Jim Gordon ter escrito a carta para o irmão dele. É uma narrativa bem intensa. Eu achei que você fica imerso mesmo nos depoimentos e fica querendo chegar no desfecho para saber como é que termina essa história, né? E é aquela coisa do, como é que eu posso dizer, a figura de que às vezes os mortos voltam. Não sei se dá pra contar muita coisa sem dar spoiler do conto, né? Mas é uma coisa meio que você às vezes faz determinadas ações que vão ter uma consequência que tipo, vai te perseguir por onde você for. E é uma maldição de fato. Não tem muito o que falar. Mas eu gostei. Eu gostei. Eu tô achando interessante o livro. Até agora, só teve um conto que eu não gostei tanto assim. Que se fosse classificar, ele seria o que eu menos gostei. E ainda assim não é um conto ruim. Que seria o do coração do velhinho mentiroso. Mas ele não é ruim. Ele só não é melhor do que os outros que eu li até agora. Então, eu tô gostando da experiência. Eu tô mais da metade do livro. Vamos lá. Rapaz, eu pensei que eu ia terminar a leitura do livro do Weird Western na mesma madrugada, mas aí eu tentei ler o conto seguinte, mas não sei, não estava fluindo, acho que eu estava com muito sono e resolvi pausar. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tô lendo não, eu acabei de ler, ele já é outro dia, hoje já é terça-feira à noite, E assim, eu gostei muito do conto. É praticamente uma história de amor que atravessou uma geração inteira e que nem a morte foi capaz de destruir, né? Nem a morte nem a guerra. A gente tem um avô conversando com o neto sobre o irmão dele que morreu muito jovem e deixou uma moça apaixonada por ele, muito triste com a perda, né? E, claro, os anos se passaram e essa mulher já era uma senhorinha, estava prestes a morrer. E, nossa, eu fiquei muito surpresa com o conto. Pelo amor de Barbara Allen, acho que é isso. E, pra dar um resumão, assim, sem entrar em spoiler e coisa e tal, há um encontro inusitado aí no conto. E, nossa, eu gostei. Foi bem criativo. Totalmente fora da caixinha, comparado com os outros contos, que tem um quê de mistério, de terror, né? Esse tem a questão do mistério, mas não é algo inclinado para o terror. Tem o sobrenatural, não seria um mistério. Tem o sobrenatural, mas não é algo terrorífico, assustador. Chegou a ser poético. Então vamos lá. Tô quase terminando o livro. Só faltam mais 2 contos. Eu vou ler os 2 e depois eu volto para dizer minhas impressões a respeito deles. E o material extra do livro, que eu acredito que seja apêndice, um continho extra, uma coisa assim. Mas aí eu vou comentar também por cima, sem entregar muito da obra, né? Porque se eu destrinchar ela por inteiro, vocês não vão querer ler depois. Ou talvez sim, não sei. Então, para fechar aqui os contos, né? Eu li O Cavaleiro do Trovão, que foi publicado em 1972. Mas eu confesso que eu não gostei muito não da história, não. Ele acho que é o conto mais longo do livro. E, assim, fala sobre um cara no meio da civilização branca que recorda uma memória passada, tipo, uma vida passada dele como um guerreiro de uma tribo.
e as desventuras que ele vivenciou, lutando contra os seus inimigos, né, tribos inimigas, e uma situação bem, assim, perigosa em que ele se viu capturado e teve contato com outras pessoas, com outras tribos, né, com outros grupos de guerreiros. Mas eu confesso que apesar das descrições serem bem, como eu posso dizer, interessantes, a trama em si não me envolveu muito, né? Não foi aquela, ficou aquém, um pouco aquém das outras que eu li no livro. Mas o último conto parece que veio para fechar assim com chave de ouro. Eu gostei bastante. Devolveu aquela aura pro livro de medo, de perigo à espreita, de, sabe, alguma coisa assim muito horrenda e hedionda, inumana, desconhecida para o personagem principal que estava ali tentando, depois de uma perseguição de um homem, ele se depara com um lugar amaldiçoado e justamente nesse local ele se encontra totalmente à mercê dessa força obscura e sinistra que ele não tem controle sobre. Gostei bastante. O livro tem um apêndice que traz o estranho caso de Josiah Wilbarger, como eu tinha mencionado no outro dia. Esse personagem realmente existiu e eu vou saber a respeito do que aconteceu com ele em 2 folhinhas do livro. Ou seja, é uma leitura bem rápida. Aí ainda tem alguns extras aqui, tem um poema, tem a lista dos apoiadores, né, dos pioneiros do Velho Oeste. E o meu nome tá aqui, claro, porque eu fui uma das apoiadoras desse projeto no Catarse. E eu gostei muito de ter feito parte dele. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. O meu nome aqui vai ficar meio estranho, mas tudo bem. Aqui, Maria Valéria. Não repare minhas unhas comidas, enfim. Tem um poema também, mas eu não li ainda. A Terra Sombria, The Greenland. Eu vou dar uma lida aqui só pra finalizar mesmo, mas como um todo eu gostei do livro. É interessante. A narrativa do Howard é maravilhosa. Eu não consegui adjetivar ele. E é interessante ver essa mescla de elementos de faroeste com sobrenatural, né? Com horror, de fato. E como um todo, a obra me agradou muito. Eu super recomendo a leitura. Eu fiz algumas anotações aqui. Anotações não, eu deixei algumas citações registradas. Nos últimos contos não, mas depois eu releio e posso fazer um comentário breve. Eu sempre comento nos meus livros e deixo marcado trechos memoráveis pra mim e tal. Mas enfim, valeu a pena. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado, né, desse formato de vídeo. Me perdoem aí o treme-treme, a iluminação não ficou muito legal. Eu ainda tô passeando aí pela modalidade dos vlogs de leitura. E é isso, não é? Não esquece de se inscrever, de curtir, deixa teu comentário aqui, se ficou curioso para ler também. Weird Western, se já conhece o estilo, se gosta de faroeste, se não gosta, se acha interessante essa mescla com terror, se já leu alguma coisa do Howard. Enfim, comenta aqui qualquer coisa e a gente vai conversando. Vou deixar o link aqui também do Instagram da Clock Tower, caso vocês queiram conhecer mais o trabalho da editora. E é isso. Os tchus, papá.